Sejam bem-vindos à RA SIC Caxias. O tema de hoje é logística reversa das embalagens. Como cumprir a lei? E damos boas-vindas ao nosso palestrante, o presidente do Conselho de Administração das Conservas Oderich S.A. e fundador da Aslore, Associação de Logística Reversa, Marcos Odorico Oderich. Agora nos telões, as marcas patrocinadoras e apoiadoras da RA SIC Caxias. Convidamos ao palco o presidente da SIC Caxias, Celestino Louro, para a sua saudação. Uma saudação muito especial ao empresário Marcos Oderich, nosso palestrante do dia de hoje. Obrigado por escolher estar aqui em Caxias do Sul. Representando a Prefeitura Municipal, o secretário do Meio Ambiente, Ronaldo Boniati, bem-vindo. Também dar as boas-vindas ao Thomas Oderich, que é presidente lá da Associação Comercial de São Sebastião do Caí, nossa entidade co-irmã. Obrigado por estar aqui conosco. E parabéns pelo desafio de estarmos nessa militância voluntária de defender os interesses do movimento empresarial. A imprensa, e os nossos ex-presidentes aqui da casa, sempre presentes aqui apoiando a casa, e a cada um das senhoras e dos senhores que escolheu estar aqui na nossa SIC nesta segunda-feira. É sempre muito bom receber a cada um dos senhores e das senhoras aqui nas nossas RAs. Um evento que nos permite debater temas essenciais ao desenvolvimento de todo o nosso ecossistema empresarial. Hoje, nós temos a grata satisfação de contar, repito mais uma vez, com a presença do Marcos, que é presidente do Conselho de Administração da Conservas Oderich e também é fundador da Associação de Logística Reversa de Embalagens. A tua experiência e a visão sobre logística reversa no Brasil são de grande valor para o debate que nós propomos aqui nesta segunda-feira. A logística reversa de embalagens é um tema cada vez mais presente no dia a dia de todas as nossas empresas. Durante muito tempo, a legislação nacional já previa a sua implementação, mas apenas agora os estados estão regulamentando e iniciando um processo de exigências para o cumprimento de toda esta política. Isso traz desafios não só para a indústria, mas também para o comércio e para os serviços, e para todos os empreendedores que colocam, de alguma maneira, embalagens no mercado. Aqui no Rio Grande do Sul, a regulamentação da logística reversa impõe a necessidade de apresentação de planos específicos e de relatórios sobre as ações adotadas. Porém, o grande desafio está, como quase em tudo no nosso Brasil, na multiplicidade de legislações estaduais, que dificultam padronizações de estratégias e de comportamentos, e impõem diferentes exigências para as empresas que operam em nível de Brasil. Além disso, nós ainda enfrentamos uma significativa falta de conscientização da sociedade, no que diz respeito ao descarte correto,
dos resíduos e a importância da coleta seletiva para atingirmos as metas do Plano Nacional de Resíduos Sólidos. A viabilidade de qualquer sistema de logística reversa depende não apenas de compromissos nossos, empresários e empresas, mas também do engajamento da população na separação adequada dos materiais e da postura proativa, construtiva, do poder público na gestão e no controle de todo esse processo. Para os empresários, surgem dúvidas quanto às iniciativas e projetos que podem ser aderidos para o cumprimento das normas, bem como a preocupação com os enormes custos envolvidos. Lembrando que esse custo acaba sendo do consumidor. Não basta investir recursos financeiros. É essencial que esses investimentos sejam direcionados a projetos eficientes, que efetivamente contribuam para o cumprimento da legislação e, principalmente, possam gerar preservação ambiental. Mas, ao lado dos desafios, também nós temos incontáveis oportunidades em toda essa cadeia. O avanço da logística reversa pode impulsionar toda a cadeia industrial da reciclagem, não só no Rio Grande do Sul, mas também no Brasil, gerando novos negócios e ampliando a economia circular. Para que isso aconteça, nós precisamos contar principalmente com o vanguardismo e o espírito inovador do poder público, em agilizar licenciamentos necessários para que esse tipo de empreendimento se torne economicamente e sustentável, econômico e sustentável, sejam viáveis. Ambos têm que andar juntos. É preciso fomentar modelos de negócios que maximizem o uso de matérias-primas recicladas, reduzindo desperdícios e aumentando a sustentabilidade dos nossos processos produtivos. Além disso, há instrumentos disponíveis para apoiar o desenvolvimento de novas tecnologias e pesquisas na área da reciclagem, como é o caso da Lei de Incentivo à Reciclagem. E para que todo esse esforço seja bem sucedido, é preciso investir também em programas de educação ambiental, formando cidadãos mais conscientes, mais comprometidos com a correta separação e destinação dos nossos resíduos. A SIC Caxias, que defende a mediação equilibrada, racional e sem ativismos nas questões que envolvem o meio ambiente, está atenta a essas mudanças e tem buscado orientar os seus associados e toda a classe empresarial sobre o que é tendência nesse segmento, bem como as novas regras e legislações, a exemplo desta dedicada a esse tema. O momento exige adaptação e planejamento, pois as fiscalizações, inclusive com o envolvimento do Ministério Público, serão cada vez mais frequentes e recorrentes. Por isso, o debate que temos hoje aqui é de fundamental importância para todos nós. O conhecimento e a experiência do nosso palestrante, que é vanguardista nesse segmento, vão nos ajudar a compreender melhor todo esse cenário e a encontrar caminhos para que as empresas possam não apenas cumprir as exigências legais, mas também transformar a logística reversa em uma vantagem competitiva e em um diferencial de competitividade. Marcos, mais uma vez, obrigado por ter escolhido estar aqui conosco, ter escolhido a SIC Caxias para estar, e eu tenho certeza que as tuas palavras vão trazer uma importante reflexão a todos nós. Muito obrigado e uma boa RA a todos. Senhoras e senhores, na vitrine RA temos a participação das associadas BRICS e ASIG. O BRICS é uma plataforma de inteligência artificial que ajuda na gestão e aumento da assertividade dos contatos com os clientes.
É possível monitorar atendimentos, avaliar sentimentos e aprimorar a performance de sua equipe comercial. Com a inteligência avançada, também é possível oferecer insights estratégicos e sugestões de treinamento, além de automatizar tarefas repetitivas e otimizar a rotina dos seus usuários. E a sua tecnologia transforma interações em dados valiosos para otimizar processos. Com o Briggs, as empresas elevam a eficiência e melhoram a experiência do cliente. E vamos ao sorteio. O ganhador que pode retirar seu brinde no final do evento é o seu José Bozeto. Parabéns no final do evento. Obrigada. Nossa próxima associada na vitrine é a IASG. Há 60 anos em Caxias do Sul, o IASG transforma vidas através do aprendizado de idiomas, especialmente o inglês. Sua abordagem inovadora vai além da gramática, proporcionando uma experiência prática e imersiva que conecta alunos e culturas e oportunidades globais. Com uma trajetória de sucesso e mais de 30 mil alunos, a IASG convida você a fazer parte dessa jornada e abrir portas para um futuro brilhante. A empresa também organizou um sorteio. O ganhador é Carlos Volney Fertiner. Isso. Parabéns, tu retira teu brinde no final da RA. Senhoras e senhores, convidamos para que participem do lançamento do Plano de Inteligência Climática para Caxias do Sul, que acontecerá na próxima sexta-feira, dia 21 de março, no Boliche dos Piardi, junto ao 7º Horti Serra. Esse é um plano que vai trazer dados e já está disponível em nosso site para cadastro e consulta gratuitamente. Informamos que na próxima segunda não teremos RA SIC Caxias, pois estaremos sendo agraciados novamente no Marcas de Quem Decide. Retornamos dia 31 de março, com palestra do senador Carlos Reis, que vai falar sobre o Porto Meridional, oportunidades e desenvolvimento para o Rio Grande do Sul. Antes de iniciarmos nossa palestra, orientamos que as perguntas sejam realizadas pelo aplicativo Slido. Você pode acessar a ferramenta escaneando o QR que está exibido nos telões ou disponível em sua mesa. Pedimos que permaneçam em silêncio durante a apresentação para melhor aproveitamento do conteúdo. E para que possamos ouvir mais sobre a logística reversa das embalagens, convidamos ao palco da RA SIC Caxias para a sua apresentação, Marcos Oderich. Bem-vindo. Muito bom dia a todos. Queria fazer um agradecimento muito especial, primeiro pela presença de todos vocês, mas em nome do presidente Celestino, queria cumprimentar as demais autoridades e os empresários de uma forma geral. E ao nosso amigo Guila, queria agradecer a lembrança e o convite formalizado para a gente fazer a apresentação da nossa entidade Aslore, explicando um pouquinho os passos que a gente teve que seguir para chegar hoje, depois de 10 anos, com uma entidade consolidada e representando muitas empresas gaúchas, justamente para poder dar tranquilidade ao cumprimento da lei de logística reversa. O Guila, que agora também é um pouco caiense, né? Tem uma indústria em São Sebastião do Caí, Biocis, e que eu sei que trabalha dentro dessa área
com a preocupação permanente da questão da recuperação de resíduos, tá? Eu vou pedir desculpa que eu vou começar fazendo uma apresentação, talvez seguindo algumas formalidades, primeiro conceituando a Lei de Logística Reversa, e depois, então, eu vou apresentar a forma como o empresário pode, para aqueles que ainda não estão cumprindo a lei, se habilitar e correr para poder cadastrar suas empresas num plano e de cumprimento da lei, tá? Então, vamos lá. Espero não ser enfadonho e, naturalmente, vocês estão vendo que eu não sou palestrante, eu sou empresário e, mais do que empresário, talvez um alemão teimoso, que, como, igual aos italianos, costuma tentar, né, atuar de forma, no meu caso, setorial, de forma voluntária, em algumas atividades que possam ajudar a proteger ou desenvolver o setor industrial como um todo. Então, esse é o nosso espírito, são questões que norteiam a nossa participação e atuação em entidades setoriais. Bom, vamos lá. Logística reversa, como cumprir a lei, esse é o título da nossa apresentação. E da definição de logística reversa, para vocês entenderem, tá? Ela é uma lei que foi criada em 2010, de número 12.305, e que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, chamada PNRS. E a logística reversa, ela é caracterizada por um conjunto de ações e procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e restituição dos resíduos sólidos do setor empresarial para reaproveitamento em seu ciclo e ou outros ciclos produtivos e outras destinações final ambientalmente adequado. Artigo 3º do inciso 12º. Assim, a logística reversa foi criada principalmente tendo como uma premissa, que até hoje pouco se faz cumprir, que seria de uma responsabilidade compartilhada entre fabricantes de produtos que utilizam embalagens para venda aos consumidores, importadores, distribuidores, comerciantes, consumidores, titulares de serviços públicos e de limpeza urbana. Então, a princípio, a lei deveria contemplar todos estes agentes na chamada responsabilidade compartilhada. A lei federal que, então, regulou ou determinou o cumprimento desta legislação, como eu falei, de 2.305, 2010, tá? Depois tivemos um decreto federal, através de regulamentação do parágrafo 2º, artigo 32, que institui as embalagens reversas, de logística reversa, especificamente para o setor de vidro. Então, tem uma legislação específica para tratar a questão do resíduo vidro. Depois, em 2022, um decreto federal de número 11.043, o Ministério do Meio Ambiente aprovou o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, o Planares, tá? O qual definiu os objetivos da reciclagem para a logística reversa das embalagens em geral para o período de 2024 até 2040, estabelecendo metas globais e muito para cada região do país, tá? Então, não é uma legislação única, mas é uma legislação que vai envolver também políticas por estados, tá? Ou dando por permissão para que isso ocorresse, tá? O Decreto-Lei de 11.413 de 2023, ele também implantou a obrigatoriedade e instituiu o Certificado de Reestruturação e Reciclagem de Embalagens em Geral, o CERE, tá? Então, hoje, cada empresa terá que apresentar
quando solicitado ter o certificado de estruturação de logística reversa, tá? Então, isso foi introduzido em 2023, certo? Como falado pelo presidente, vários estados já regulamentaram, têm leis complementares regulando essa questão da logística reversa. Para vocês terem uma ideia, são esses estados que já têm legislações que devem ser cumpridas além da logística reversa, da Lei de Logística Reversa Nacional, tá? E o estado do Rio Grande do Sul também já tem a sua lei desde final de 2023 e que deverá entrar em vigor agora já com comprovações a partir de 2025. No estado do Rio Grande do Sul, a resolução CONSEMA 500 de 2023, 5 de dezembro, quase ao apagar das luzes de 2023, definiu as diretrizes para a implementação e operacionalização da logística reversa no estado, tá? Então, tem alguns prazos que têm que ser cumpridos, tá? Teria definido o prazo de 120 dias após a publicação da resolução, para que a FEPAM disponibilizasse aos interessados a forma de se cadastrar, um sistema para fazer o cadastramento das empresas, tá? Definiu o prazo de 180 dias para a publicação da resolução, para o cadastro Plano de Recuperação de 2024, baseado nas embalagens comercializadas em 2023. Ou seja, quem não fez nada em 2023 já vai ter problemas aqui na apresentação do Plano de Recuperação de 2024. Quer dizer, tu já teria que ter feito a demonstração do que tu fizeste em 2023, apresentar o plano para 2024, que tem como base o histórico das vendas efetuadas no ano, tá? Tu tem que abrir por tipo de material, o que tu vendeu sob a forma de embalagem de vidro, de plástico, de filmes, de papel, ou PET, ou seja lá o que for, tá? Então, isso já será alvo de preocupação para aqueles que nunca fizeram nada para cumprir a lei, tá? Definiu que o relatório dos resultados do plano de recuperação deverá ser entregue este ano até o dia 30 de junho de 2025, tá? Então, até 30 de junho de 2025, as empresas terão que apresentar o seu plano para o governo, tá? Para a FEPAM. Bom, estamos aí aguardando a publicação da instrução normativa que definirá ainda e estabelecerá a forma de entrega desses relatórios, tá? Bom, a Aslore, quem é a Aslore? A Aslore é uma entidade que se organizou a partir de uma demanda de algumas empresas gaúchas que foram, em 2014, autuadas no estado do Paraná, solicitando a comprovação do cumprimento da Lei de Logística Reversa, tá? E aí, a partir de uma necessidade de estudar como deveria funcionar o cumprimento da lei por parte das empresas, um grupo de empresários resolveu estudar a lei e ver a forma mais rápida e segura e barata e econômica, né, de fazer o cumprimento da lei. Então, a partir de uma mobilização de alguns empresários, através de alguns sindicatos da federação, da FIERGS, nós nos mobilizamos para criar uma entidade que pudesse facilitar o cumprimento da lei, independente do tamanho das empresas. O objetivo era esse, fazer com que as empresas pudessem cumprir a lei da forma mais econômica possível, tá? Então, esse grupo acabou criando a Associação das Empresas com a colaboração dos sindicatos dentro da FIERGS. E tem como objetivo principal, naturalmente, a implementação e a operacionalização do sistema coletivo de logística reversa das embalagens, em geral, pós-consumo. Quer dizer, aquilo que o consumidor consumiu sob forma de um suco de uva
ou de uma embalagem de chocolate, um papel de chocolate, ou um plástico, um bagzinho, um pouch de atomatado, ele terá a responsabilidade de fazer com que essa embalagem tenha a sua reciclagem garantida em alguns percentuais que foram introduzidos e foram crescendo à medida que os anos foram passando, tá? Então, essa estruturação para poder cumprir a lei de logística reversa pós-consumo, ela atenderia, através da ASLORE e através da associação da ASLORE ao modelo que na época existia, que era chamada Coalizão. A Coalizão era uma entidade, é uma entidade que atua com sede em São Paulo, que agregava várias associações de vários setores de embalagens, tá? Ou da categoria das empresas a ela associadas, tá? Que se uniram, serão 22 associações, para poder ter um canal de comunicação e negociação com o Ministério do Meio Ambiente. E a ASLORE, então, ingressou na coalizão com esse propósito de poder fazer com que os associados das ASLORE pudessem ter um plano de recuperação de resíduos legalmente e formalizado, tá? Então, 2015, tá? Nós fundamos a ASLORE em setembro de 2015, com uma participação de 7 empresas associadas, e atualmente a nossa entidade já conta com 150 empresas associadas, que, somando filiais de CNPJs que estão inseridas entre essas empresas, representam mais de 298 CNPJs, tá? Importante ressaltar, a ASLORE é uma entidade sem fins lucrativos, tá? Ela realmente não tem uma estrutura que visa ter resultado econômico na destinação dos resíduos de embalagens pós-consumo para poder cumprir a lei, tá? Então, a ASLORE não tem fins lucrativos, toda a sua diretoria presidente é formada por voluntários, empresários voluntários, tá? Que estão justamente com o foco, principal foco, fazer o cumprimento da lei da forma mais acessível e econômica possível, tá? Algumas empresas que participam da ASLORE, tá? São grandes empresas, predominância de empresas gaúchas, tá? A Lactalis, Leite LG e Presidente, marcas famosas, francesa. Algumas empresas aqui da região do Vale, que trabalham com embalagens pesadas, com os vidros em especial. Nós temos a Fante, Cooperativa Garibaldi. As empresas de leite estão muito inseridas dentro dessa entidade. A Amazon, como uma importadora que tem o e-commerce, né? Então, empresas da área da alimentação, empresas de distribuição e importação de bens para utilidades do lar, tá? Fabricantes de bala, higiene e limpeza, e também empresas dos mais variados setores, tá? Então, essa é a nossa ASLORE. Como está estruturada a ASLORE, tá? Ela tem o seu estatuto, tem o seu regimento interno, ela tem uma presidência, uma diretoria que se renova a cada 3 anos, tá? Com eleições. Temos um regimento interno e temos uma assembleia que, então, define as linhas mestres e faz a comprovação e a aprovação das contas da entidade, tá? A nossa entidade tem um conselho fiscal, tem um conselho deliberativo, tem um comitê técnico para tratar tecnicamente das questões e das leis, tem uma secretaria executiva e um responsável técnico. Bom, a estrutura parece ser pesada, mas ela realmente é muito enxuta. Na parte da gestão, nós só temos praticamente 3 pessoas, tá? Sendo que um ponto forte da nossa entidade é contar com o principal, eu acho que domina o tema da reciclagem, um consultor de São Paulo que trabalhou a vida inteira dentro da Nestlé, implantando formas dando suporte às cooperativas de cadastrando a nível nacional
as cooperativas de catadores e aportando recursos para poder organizar e fazer com que essas cooperativas tivessem maior facilidade para poder catar embalagens pós-consumo. Ailton Storoli, então, é o nosso representante, tem um canal direto com o Ministério do Meio Ambiente. Ele é chamado para ajudar a fazer e cumprir legislações, é uma pessoa muito prática e estudiosa. A dedicação da vida inteira dele foi justamente na parte de logística reversa. E esse é um dos nossos responsáveis técnicos, e desde o início da fundação da Aslori, tem participado de forma permanente dentro da entidade. Bom, nós fizemos parte da fundação da Aslori, junto com outros sindicatos, como eu falei. Aqui presente nós temos o Thomas Unecam, Laboratório de Saúde, que também foi um dos apoiadores dessa iniciativa dentro da Fiergs, e outros sindicatos, aí foram 7 sindicatos que realmente fizeram um aporte de recursos justamente para podermos fazer uma vaquinha e comprar uma vaga dentro da coalizão, na época que era uma condição obrigatória para a gente poder cumprir a lei. Vocês imaginam que a nossa empresa, por exemplo, para poder cumprir a lei, teria que estar sendo representado por uma entidade do setor. No nosso caso, a entidade que participava da coalizão era a BIA, Associação Brasileira de Indústria de Alimentos, em São Paulo. Para a nossa empresa ser associada à BIA, teremos que pagar uma mensalidade, na época, perto de R$15 mil. Então, imagina, para uma empresa pequena poder cumprir a lei, ela teria que estar associada a alguma entidade, sem o que ela não poderia estar representada dentro da coalizão e dentro do demonstrativo de cumprimento da lei. Por este motivo, em especial, é que nós acabamos nos mobilizando para que dentro da Fiergs justamente uma entidade que viesse a facilitar esse acesso às empresas para o cumprimento da lei. O que é a Aslori? Então, como é que funciona o sistema de logística reversa? Tá? Aqui no centro nós botamos aí uma imagem da Aslori, que representa as indústrias que na época estavam dentro tinha que ter o acordo setorial, tá? E a implantação do sistema a nível nacional. Então nós temos a parte de cima da direita, o governo, tá? Que regulamenta e orienta as empresas, tá? E a cada ano tem uma novidade, tá? E tem uma evolução com relação a este assunto. Abaixo do governo tem o governo municipal, tá? Que deveria ter no compartilhamento das suas obrigações, tá? A responsabilidade do controle da geração e coleta seletiva do lixo, tá? Deveria ter disposição final adequada de coletores de lixo, coisa que na minha cidade, por exemplo, a gente pode separar o lixo orgânico do reciclável, mas quando vai para o lixo, mesmo que separado, o que acontece? Os responsáveis pela coleta do lixo misturam tudo e aí vai para uma outra destinação que não é a mais racional. Na sequência, nós temos ali o controle das associações e cooperativas de catadores, tá? Triagem do material reciclável, tá? Então, elas são responsáveis por fazer a triagem dos lixos, separar por materiais e dar a sua devida destinação, tá? Na sequência, nós temos os aparistas ou sucateiros, tá? Que fazem com que esse material separado seja destinado a uma outra empresa, uma outra estrutura que vai separar, limpar e, eventualmente, fazer a comercialização desse material, enviando para indústrias recicladoras, tá? As indústrias recicladoras estão aqui embaixo, que são aquelas que vão transformar aquela sucata em novo material para ser reintroduzido através de novas embalagens na indústria de embalagens aqui embaixo, tá? Essas, por sua vez, então, vão fazer com que haja um mercado que seja fechado, seja reciclado, tá? Por sua vez, nós estamos ali na indústria usuária das embalagens, tá? Que é a nossa função para o cumprimento da lei, tá? Nós compramos essas embalagens e a ideia é fazer com que a gente tenha o racional da utilização de matérias-primas ou que foram recicladas dentro do nosso processo produtivo de uma forma circular, tá?
que deveria fazer o varejo? O varejo deveria disponibilizar, o papel seria do varejo, seria disponibilizar pontos de coleta de lixo nos seus estabelecimentos. Tá? Deveria ter lá os containers para receber as embalagens pós-consumo dos seus consumidores. Nós temos aqui, inclusive, a lei de logística reversa para os medicamentos, né, que também está inserida dentro desse contexto, que é justamente remédios vencidos dentro de casa. O que se faz com esse remédio? Né? Tem toda uma legislação que diz que eles devem levar à farmácia, e a farmácia, por sua vez, deveria dar uma destinação para esse remédio. Tá? Então, da mesma forma, o supermercado, os varejistas deveriam ter os seus PEVs, os pontos de recebimento de embalagens pós-consumo. Tá? Eu acho que vocês entendem que esse processo do compartilhamento que foi idealizado, ele não está sendo plenamente cumprido. Mas e infelizmente para a indústria como um todo, e aqueles que importam, aqueles setores que trabalham com embalagens pós-consumo, esses sim estão sendo cobrados e controlados. Quer dizer, não é uma coisa para a gente não se preocupar. Temos que ter uma preocupação muito grande com relação a esse assunto. Tá? Então, esse é o modelo. Tá? E, principalmente, aí a parte mais importante que foi citada pelo presidente da SIC, está relacionado com a parte da educação da população. Tá? E aí, nesse sentido, a Aslori também tem uma preocupação com relação à educação das crianças, tá? E projetos justamente de conscientização nas escolas, tanto públicas como privadas. Tá? Nós temos em Montenegro uma empresa, a EC, que tem um trabalho muito intensivo justamente na parte da educação das crianças a nível escolar. E aí, inclusive, eles têm lá para toda a comunidade uma moeda, uma cédula chamada Ecopila, né? Então, para todos aqueles que entregam materiais reciclados, ele paga, tem um valor baixo, mas é importante falar que é um projeto que não é tanto pelo financeiro, mas é pela questão justamente da educação, da conscientização, da questão da reciclagem. Tá? Isso também é uma função que a Aslori tem obrigação, e não é fácil, né, de poder incentivar e usar recursos para este fim. Tá? Como é realizada a logística reversa? Tá? A logística reversa, ela tem várias etapas, tá? E o nosso papel como empresa que tem que fazer o cumprimento da lei inicia com justamente uma declaração dos materiais comercializados no ano anterior. Tá? Então, nós temos que separar por tipo, por categoria de embalagem, o que foi vendido para os diversos estados, não é só regional, aonde a empresa vende os seus produtos, aonde tiver numa embalagem encontrada no lixo, no arroio, um CNPJ de uma empresa gaúcha lá no Acre, essa empresa deverá poder comprovar que efetivamente está se responsabilizando pela logística daquela embalagem. Tá? Então, pelo CNPJ, o Ministério do Meio Ambiente, o órgão controlador do Estado vai lá, CNPJ tal, vamos ver se está no sistema, se comprovou que está cumprindo a lei, e eles podem já saber se tu tem ou não um programa para o cumprimento da lei. Tá? Então, começa com a declaração das empresas informando a Aslori o que ela comercializou no ano anterior. A Aslori, de posse desses dados consolidados de todas as associadas, faz o cálculo do montante que foi vendido e utiliza o percentual legal que é efetuado, dado pelo governo, para poder fazer o rateio dos valores que vai ter o custo daquela logística reversa a nível Brasil. Tá? Então, as empresas vão ter um valor por quilo de produto que vendeu sob forma de embalagem. Tá? Essa recuperação é feita como? É feita através
de cooperativas conveniadas, contratadas a nível Brasil, tá? Então, a recuperação é feita através dos catadores, que por sua vez emitem notas fiscais do montante de embalagens que foram recuperadas, tá? De uma forma ou de outra, por tipo de embalagem, e tem que comprovar e mandar para a Aslore a relação das notas fiscais emitidas com o montante que foi reciclado mês a mês, tá? Então, isso é um controle que é feito pela Aslore e de acordo com a apresentação desses documentos das notas fiscais pelos catadores, tá? Pelas cooperativas. Essas notas fiscais, por sua vez, são auditadas. Tem um sistema que cruza com os recebedores dessas matérias-primas, desse material, cruza para ver se não existe notas fiscais em duplicidade ou são notas falsificadas, tá? Então, existe uma auditoria rigorosa para ver se realmente aquelas notas que foram declaradas pela entidade são idôneas, tá? Isso, então, é auditado. Uma vez feito todo o relatório de comprovação do cumprimento da lei da entidade, a entidade submete ao Ministério do Meio Ambiente esse relatório que, por sua vez, aprova ou não o que foi apresentado pela entidade, tá? Então, em sendo aprovado, nós temos condições de emitir um certificado, tá? O chamado SERE, tá? Informando ou passando para a empresa o certificado de que ela está cumprindo a lei de logística reversa, tá? Esses relatórios, como eu falei, são enviados, tá, para os órgãos ambientais. Aqui no caso, nós vamos ter Rio Grande do Sul também, provavelmente vai ser o mesmo regime, o mesmo sistema, tá? Então, dessa forma, a Aslore cumpre integralmente com relação à forma de comprovação através dos relatórios aprovados pelo Ministério do Meio Ambiente e através das comprovações de cruzamento de todo o sistema de informações de notas fiscais que são encaminhados para o governo. Aqui o exemplo do certificado de estruturação de reciclagem de embalagens, o SERE que eu estava falando, tá? Cada empresa recebe então o seu certificado e, a princípio, acreditamos que com isso todas elas podem dormir tranquilas, tá? Então, isso, para nós, é que é o mais importante. Ter a comprovação efetiva do cumprimento da lei, tá? Então, esse é o certificado emitido pela Aslore para documentar e comprovar que a empresa está legal junto ao Ministério do Meio Ambiente, tá? Ou a Prefeitura, no caso, ou o Governo do Estado, será o que vier pela frente, tá? Como a Aslore atua? No estado do Rio Grande do Sul, a Aslore tem um sistema próprio de gestão e de cooperação. Como nós estamos aqui, a nossa preocupação é tentar fazer com que a representação e o recurso que os nossos associados, que vendem muito também no estado do Rio Grande do Sul, tem empresas que vendem, tem uma concentração de venda muito maior no estado do Rio Grande do Sul do que lá no Acre, em Rondônia, ou no Recife, ou onde quer que seja, tá? Então, para nós podermos, até do ponto de vista de apoio às nossas empresas e a questão até de marketing das empresas, nós estamos procurando apoiar cooperativas de catadores locais. Então, a gestão da Aslore no Rio Grande do Sul é uma gestão feita em parceria diretamente ou em parceria onde a gente não tem muita estruturação com a Pragma, que a Pragma é uma outra entidade que nós temos um contrato para justamente poder cumprir a lei proporcionalmente em todos os estados em que as nossas empresas estão atuando. A Pragma tem uma atuação mais ampla a nível nacional e a nossa tem a nível local e a nível nacional através da Pragma. Então, nós estamos atuando com os nossos projetos estruturantes, tá? Estruturantes quer dizer o seguinte, nós não estamos só comprando e vendendo nota, tá? Nós estamos implantando sistemas estruturantes nas cooperativas aqui do estado do Rio Grande do Sul e em outros lugares, tá? Então, a gente tem a preocupação de organizar essa estrutura dos catadores, tá? Então, por isso que nós chamamos de
uma entidade que tem projetos estruturantes. São 130 cooperativas de catadores e mais de 3.000 catadores a nível nacional. Tá? Então, em todos os estados que vocês estão vendo aqui no quadro, a Aslore tem parcerias e aporta recursos financeiros para estruturar estas cooperativas. Tá? Aqui, no Rio Grande do Sul, como eu falei, nós estamos apoiando cooperativas de catadores locais, tá? Nos demais, através da Pragma. E aqui em Caxias, em especial, nós temos aqui uma cooperativa chamada Paz e Bem, aqui representada pelo seu presidente, o Tiago, que está aqui conosco. Tiago, obrigado pela confiança. E a cooperativa Paz e Bem, agora nós estamos com... são quantos anos? 6 anos? 7? Só 4, mas parece que já vou. 4 anos nós estamos apoiando a cooperativa Paz e Bem aqui de Caxias do Sul. Tá? E aí, o que a gente faz? A gente ajuda financeiramente a investir em melhorias, quer de equipamento, quer de instalações, quer na questão até estrutural, legal, contábil, para poder justamente cumprir integralmente as exigências. Tem que ter uma empresa organizada, tem que ter registro dos seus catadores, tem que ter, atender formalmente tudo aquilo que uma empresa tem que atender, do ponto de vista do trabalho, das leis de trabalho. Tá? Então aqui tem algumas fotos que o Tiago nos cedeu, tá? O antes e o depois, tá? Então, vocês podem ver questões da insalubridade, que foi melhorada, questões do ambiente com luminosidade, a parte de segurança também foi melhorada, né? A questão, justamente, das instalações como eram quando a gente começou a visitar a Paz e Bem, e hoje como ela se encontra, né, em termos de organização, pavimentação e as questões relacionadas ao pátio e aos materiais que nela estão depositados, tá? Na questão dos equipamentos adquiridos, né, desde empilhadeira até máquinas mais robustas, justamente para poder fazer um trabalho mais racional, menos penoso, né, e justamente também atendendo as questões de LER e outras questões mais, né. Então, esses são alguns exemplos daquilo que a Aslore tá ajudando a patrocinar. A Paz e Bem também tem um trabalho relacionado à parte socioambiental, né? Tia Dina, né? Que é o projeto que a Paz e Bem tem, para contemplando os filhos dos catadores, né? Que eu acho que é justamente uma das importantes funções que eu acho que a gente ajuda a proporcionar, para dar mais dignidade e realmente dar mais condições de melhorias da condição de trabalho e um futuro melhor para essas crianças, tá? O que faz a Aslore, então, além dessa questão direcionada para essas cooperativas diretamente, tá? Nós temos, assim, para as empresas, o que nós entregamos, tá? São várias coisas que a gente entrega, tá? Primeiro, o conforto legal do cumprimento de todas as exigências nacionais e estaduais, tá? Então a gente realmente estuda, atua para o cumprimento a nível nacional e estadual, tá? Opa, desculpa, vamos ver se vai voltar. Emissão de certificado do SERI, que é o atestado de conformidade, aquele atestado que a gente mostrou anteriormente, tá? O relatório técnico anual, todo final do ano nós recoletamos as informações, eu acho que até fevereiro, que é o mês que tem que ser apresentado. Qual é o mês do Reno? Fevereiro de cada ano, nós temos que entregar e encaminhar ao Ministério do Meio Ambiente o relatório das ações da Aslore, tá? O suporte técnico especializado e subsídios jurídicos, então nós temos uma área jurídica para justamente, em caso de alguma demanda judicial, poder defender os associados, tá? Então nós temos uma entidade compartilhada através da Pragma de
advogados ambientalistas para poder dar suporte às empresas associadas, tá? Da mesma forma, na entidade nós temos alguma coisa relacionada, não muito, com a parte do marketing das empresas, tá? E aí, nesse sentido, além da parte jurídica, a gente tem a parte do marketing. Sendo que o marketing mais valoroso que eu entendo ser é o selo da Aslore, que pode ser apostado nas embalagens de venda para o consumidor, tá? Então, todo associado pode colocar o logo da Aslore ou da Pragma nas suas embalagens, dependendo realmente o seu interesse de dar visibilidade ao cumprimento da lei, tá? Nós temos um sistema de governança bastante transparente, tá? E ele é bem representativo através das assembleias e através da composição da diretoria, que são, naturalmente, como toda entidade, a gente procura pegar os principais contribuintes, aqueles que mais aportam recursos, para ter justamente, por entender que eles são as empresas mais interessadas, né, em que haja o cumprimento da lei e que eles possam ficar juridicamente confortáveis com relação a eventuais demandas que possam aparecer, tá? Bom, ajuda e atesta, através da logística reversa, o atendimento dos requisitos do processo de licenciamento ambiental. O primeiro estado que começou a exigir a comprovação do cumprimento da lei de logística reversa foi São Paulo. Para poder liberar um alvará de funcionamento, uma licença ambiental, se não comprovasse o cumprimento da lei de logística reversa, eles não teriam acesso à licença ambiental. E isso vai acontecer no Rio Grande do Sul também. A partir de 2025, as empresas, para poder obter uma licença da FEPAM, terão que comprovar que estão atendendo à lei de logística reversa, tá? Projetos estruturantes de logística reversa em todo o Brasil. Como falado, em todos os estados nós temos cooperativas conveniadas que justamente dão condições para o cumprimento da lei, sem o que não seria possível fazê-lo, tá? Representação da empresa junto às autoridades ambientais, tanto a nível estadual como a nível federal. A nível municipal ainda a gente desconhece se tem alguma coisa nesse sentido, acho que ainda não temos, né, o secretário? Mas assim, a Aslore poderá e atua com relação à parte legal junto aos estados e junto ao Ministério do Meio Ambiente em Brasília, tá? Federal. E aí, como eu falei antes, a Aslore oferece e disponibiliza o logotipo da Aslore para poder aportar nas embalagens que são comercializadas pelos seus associados, tá? Bom, eu fiz uma apresentação bem corrida, eu não sei se eu fui didático ou não com relação aos aspectos apresentados, tá? Teria muito material para apresentar, mas assim, eu acho que o mais importante é falar que, efetivamente, a logística reversa, ela atinge praticamente todos os setores pós-consumo do ciclo produtivo de venda de comercialização de produtos, tá? Então, nós temos aí setores que muitas vezes imaginam que não tem que cumprir a lei, mas, na verdade, elas são inseridas dentro dessa obrigação de cumprimento da lei. Então, não são só os produtos relacionados com a parte de alimentos, bebidas, higiene pessoal, perfumaria, cosméticos, produtos para animais de estimação, que aí entra os pets também, produtos de limpeza, todos, efetivamente, de uma forma ou de outra, têm que cumprir a legislação, tá? Então não vai escapar ninguém. E agora fiquei sabendo hoje, através do segmento aqui da automotivo, né, que também haverá uma lei de logística reversa para a destinação de veículos, né, pós-sucateados, né? Então, eu acho que vai ser um movimento que vai crescer muito. E para aqueles que conhecem a legislação europeia, né, lá a opção de que embalagem vai utilizar tem muito a ver justamente com o custo das reciclagens, tá?
Então, lá na Europa, muitos setores pagam impostos na compra das suas embalagens, porque realmente tem essa preocupação da conscientização de usar produtos que tenham mais facilidade de reciclagem, tá? E em detrimento daqueles que são mais complexos para poder fazer reciclagem. O modelo que nós seguimos é esse de tentar catar e reciclar. Quando a gente vai para o Japão ou para a China, lá tu tem um outro modelo. Lá o pessoal incinera tudo, né? Gera energia. Eu não sei qual é o custo da energia que nós gastamos para reciclar muitos materiais. Eu não sei se essa conta fecha, tá? Mas o modelo que nós estamos seguindo é o modelo de catar, reciclar, separar e destinar esse material para entrar num círculo fechado, tá? Então, para nós, importante neste momento é fazer com que vocês entendam que essa lei, infelizmente, vai atingir todo mundo. Então, aquelas empresas ou aqueles empresários que não acreditavam que isso seria realmente uma coisa séria, hoje já sofreram, algumas empresas já nos procuraram, tentando resolver problemas de multas que foram emitidas no Mato Grosso por questão de não terem terem tido condições de comprovar que estavam cumprindo a lei no estado do Mato Grosso. E muitas empresas então nos procuraram perguntando como poderiam se inserir dentro do cumprimento da lei, mas que infelizmente para o que passou 2023 para trás, 2023, 2024, nós não conseguimos recuperar porque não conseguimos botar não tínhamos estoques de embalagem para poder eventualmente dar o suporte. Até ajudamos algumas poucas empresas, mas nós não tínhamos como dar guarda-chuva para eventualmente destinar materiais excedentes para poder comprovar o cumprimento da lei da destinação de recursos para reciclagem neste estado. E a gente espera que isso não venha de forma tão radical aqui para o estado do Rio Grande do Sul. Que haja um tempo aí para eventualmente a FEPAM nos ajudar a não exigir esse cumprimento a partir de 2025, tá? Porque corremos o risco daquelas empresas que não se inseriram dentro desse contexto de virem a sofrer alguma ação judicial com relação a esse assunto, tá? Dizer, claro, que naturalmente um processo de defesa, além de eu acho que ter poucas chances de resultar favorável para as empresas, ele é bastante oneroso. Acho que o menos oneroso é correr para tentar implantar nas suas empresas um modelo de cumprimento da lei de logística reversa das embalagens. Tá? Eu não sei se o meu tempo já passou, e eu então acho que vou ficar à disposição para perguntas que vocês queiram fazer. Obrigado.